na videoaula em relação à liberdade de expressão e responsabilidade de intermediários no Marco Civil da Internet, nós vimos a disciplina geral, que foi introduzida pelo Marco Civil da Internet no artigo 19 e 20 dessa lei, alterando a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça até então. Nesse sentido, é interessante citar uma decisão judicial, que é o recurso especial 1568935. Essa decisão judicial coloca em detalhes essa alteração de jurisprudência a partir do Marco Civil da Internet. Diz que o intermediário, ele não tem... quando o intermediário não tiver, quando a plataforma online não tiver a obrigação de controle editorial do conteúdo, ela só vai ter a obrigação de controlar editorialmente o conteúdo quando for ela que estiver produzindo, for um site de jornal, um site de televisão, enfim, um site de um blog que ele mesmo produz o conteúdo. Então, quando ele não tiver controle editorial sobre esse conteúdo, ele se enquadra no dispositivo 19 e 20 do Marco Civil da Internet. E aí, ele estabelece justamente no item 3 uma lição muito importante que veio com o Marco Civil, que é: cabe ao Poder Judiciário ponderar os elementos de responsabilidade civil dos indivíduos nos casos de manifestações de pensamento na internet, em conjunto com o princípio constitucional da liberdade de expressão. O artigo 220, parágrafo 2º da Constituição. Ou seja, a liberdade de expressão tem que ser considerada no momento em que o juiz vai avaliar se dará ou não a ordem judicial de retirada de conteúdo. E, além disso, reforça nessa decisão a importância da indicação clara e específica da URL do conteúdo infringente. E conclui dizendo que não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir ou censurar previamente a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo. Ou seja, não é porque se verificou que houve uma manifestação ofensiva e aí, com ordem judicial, ela foi retirada do ar, não é possível que a partir daí aquela plataforma fique obrigada a monitorar todo o conteúdo que é produzido nela, porque isso seria muito difícil de ser realizado na prática. Então, por isso, o Marco Civil estabelece uma disciplina que pode, inclusive, ser utilizada por meio dos juizados especiais para garantir que, de um lado, o ofendido tenha uma tutela jurídica e, do outro, a liberdade de expressão não seja atingida. Muito bem, o artigo 22 do Marco Civil estabelece os requisitos para que você solicite os registros do usuário que criou o conteúdo, para que você possa identificar esse usuário. E aí nós vamos às duas exceções que o Marco Civil estabelece para esse regime geral presente no artigo 19 e no artigo 20. O primeiro dele é relacionado ao que a gente chama de vingança pornográfica, ou seja, quando alguém coloca na rede imagens íntimas de outra pessoa, sem a autorização dessa pessoa. E isso não pode ser considerado exercício da liberdade de expressão, você colocar na rede imagens íntimas de alguém sem a autorização dessa pessoa. Nesse caso, o Marco Civil diz que o provedor de aplicações, a plataforma online onde esse conteúdo está, vai ser responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente dessa divulgação, que aconteceu, mais uma vez, sem a autorização dos participantes da imagem íntima, do vídeo íntimo e etc., se depois de receber a notificação pelo participante na cena de nudez ou imagem íntima, ou seu representante legal, ou seja, a notificação tem de ser de quem está retratado naquela imagem e não autorizou sua publicação. Se ele não retirar imediatamente depois de notificado, ele pode ser responsabilizado subsidiariamente. Na verdade, não imediatamente. O Marco Civil estabelece assim: se o provedor de aplicações deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo depois da notificação. Nesse caso, é uma notificação extrajudicial e não uma ordem judicial, como o regime geral do artigo 19. A notificação que o artigo 21 diz respeito, ela deve conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação também inequívoca do material e elementos que permitam a identificação
da legitimidade de quem está fazendo o pedido, ou seja, que de fato é o participante da cena de nudez, da imagem, etc., ou seu representante legal. A outra exceção, na nossa concepção, é mais problemática. A outra exceção é o regime geral prevista no Marco Civil da Internet. Essa outra exceção, ela está disposta no parágrafo 2º do artigo 19. E ela diz que este regime geral do artigo 19, ele só será aplicado a infrações a direito de autor ou a direitos conexos quando houver uma previsão legal específica dizendo isso. E que enquanto não houver essa previsão legal específica, vai se aplicar a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610. Muito bem, o que acontece muito na internet hoje em dia? Os pedidos de retirada de conteúdo em decorrência de direitos autorais são a grande maioria dos motivos que justificam a remoção de conteúdo na rede. E nesse caso, até por essa exceção do Marco Civil, não é necessário nem ordem judicial para responsabilizar subsidiariamente as plataformas. Então, elas retiram com muito mais facilidade do que os outros casos em que elas já já tiveram uma maior segurança jurídica, não é? E como eu disse no início, no primeiro vídeo sobre esse tema, o regime geral do artigo 19 do Marco Civil não significa que as plataformas não possam retirar o conteúdo do ar. Isso significa, o regime geral do artigo 19 diz respeito a quando elas podem ser responsabilizadas civilmente de forma solidária quem gerou o conteúdo. Então, se elas quiserem tirar, a princípio, elas podem, mesmo sem ordem judicial, e elas fazem bastante isso. E no caso de direitos autorais, muitas vezes o argumento dos direitos autorais é utilizado para retirar do ar vídeos em situações em que, de fato, a violação do direito autoral não é relevante ou sequer há uma violação de direito autoral. Vídeos de políticos que trazem imagens de políticos em situação, por exemplo, de críticas ou denúncias, muitas vezes são retiradas do ar por alegações de violação de direito autoral, dependendo de onde vem a imagem, né? Se a imagem é de uma filmagem de alguma emissora, por exemplo, se alega direitos autorais, ou até direito de imagem. O Intervozes, o coletivo do qual eu participo, que desde 2003 trabalha pelo direito à comunicação no país, teve alguns vídeos retirados do ar por alegação de direitos autorais, vídeos que faziam parte de uma formação de direitos humanos na mídia que nós dávamos e que nós colocávamos, fazíamos uma seleção de imagens da televisão brasileira em que havia violação de direitos de crianças, havia violação de direitos de idosos, havia violações de direitos de comunidades LGBTT, de mulheres, etc. E eram vídeos que demonstravam isso. E esses vídeos foram removidos de plataformas da internet sob a alegação de direitos autorais, sendo que pela lei de direitos autorais, eles estariam enquadrados numa das hipóteses do artigo 46, que trata do uso justo de obras de direitos, que trata de uso justo de obras. De acordo com o artigo 46, diz: não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Era o que nós fazíamos e, mesmo assim, foi retirado sob a alegação de direitos autorais. Então, mesmo neste caso, é relevante que haja um crivo judicial, porque será o crivo judicial que avaliará se, por exemplo, uma alegação de violação de direitos autorais, na verdade, estaria enquadrada nas hipóteses de exceção que a própria Lei de Direitos Autorais autoriza. E aí, a gente vê também algumas jurisprudências que trazem maior segurança jurídica para os provedores de aplicação nesse caso e que poderiam, sim, dar uma base mais segura para que esses conteúdos fossem mantidos no ar. Uma decisão, também um recurso especial, 151-2647, decisão de 2015, estabelece que específica de violação de direitos autorais em rede social, a responsabilidade civil da rede social em relação a essa violação de direitos autorais. E se baseando em jurisprudência estrangeira, diz
que para que haja responsabilidade civil da plataforma, solidariamente a quem colocou aquele conteúdo no ar, deveria se verificar a responsabilidade contributiva e a responsabilidade vicária. Ou seja, a responsabilidade contributiva seria quando se verificasse que aquela plataforma ela estimula a violação de direitos autorais, ela estimula a prática de ilícitos. E a responsabilidade vicária é quando ela aufere lucros por esse tipo de postura. Quando não há essas duas responsabilidades, a plataforma ela não pode ser considerada responsável junto com quem colocou o conteúdo, a não ser se depois de notificada judicialmente, ela não retirar aquele conteúdo. Então, mesmo neste caso, embora o Marco Civil estabeleça uma exceção para direitos autorais, é importante verificar que a jurisprudência brasileira também está dando garantias para as plataformas, no sentido de não considerá-las responsáveis solidariamente a quem colocou o conteúdo, quando há apenas uma notificação, se não ficar configurado que elas tinham uma responsabilidade contributiva e vicária àquele conteúdo. Então, pensando que um elemento central na disciplina do Marco Civil é a liberdade de expressão e que hoje, infelizmente, há um uso abusivo dos direitos autorais para retirar conteúdos do ar, não por conta da sua violação, não por conta da violação dos direitos autorais em si, mas por outros interesses, mas se utilizando desse argumento, é importante entender que também seria relevante que um juiz pudesse analisar esses casos e não que eles fossem removidos automaticamente pelas plataformas, como acontece atualmente. Muito obrigada.